Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre as críticas que o ESG vem sofrendo aí nos últimos meses, um ano e tal. O ESG virou alvo de crítica, tem muita gente dizendo que isso é uma ameaça à produção, um modismo passageiro ou até um movimento ideológico, alguma coisa assim. Mas será que isso faz sentido? Faz sentido a gente ficar discutindo esse tipo de coisa? Será que o agro brasileiro não deveria, na verdade, liderar essa agenda por tudo que já faz e por tudo que ainda pode fazer? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esses ataques ao ESG, separar o que é mito, o que é realidade e mostrar como o agro pode ser o maior exemplo de que sustentabilidade e lucro andam juntos. Na verdade, o lucro faz parte da sustentabilidade, né? A gente tem o pilar econômico ali dentro da sustentabilidade que precisa sempre ser considerado. Então vamos entender de onde vêm essas críticas primeiro. O ESG se tornou um tema polêmico, né, porque ele toca em questões ambientais, sociais e de governança. E em tempos de polarização, isso gera reações de todos os lados. Então vamos separar, né? O que é mito, fake news. Algumas críticas vêm de uma falta de compreensão e entendimento do que é ESG, né? Quando você não entende alguma coisa, você critica. Muitos acreditam que ele impõe restrições desnecessárias ou burocracias excessivas para o produtor, né? Além disso, a gente tem que entender também a questão dos interesses econômicos. Setores que não querem mudanças sustentáveis tendem a demonizar o ESG, pois isso afeta seu modelo tradicional de negócios, né? Então, é aquela coisa, mas eu sempre fiz assim e deu resultado, só que nem sempre o que você sempre fez tá certo e tem que continuar desse jeito, né? E em alguns países, né, alguma questão da polarização política, o ESG foi rotulado como uma pauta ideológica, quando na verdade se trata apenas de competitividade e eficiência na produção. Então o grande problema é que muitas dessas críticas ignoram um ponto fundamental. O ESG não é o inimigo da produção nem do agro, né? Pelo contrário, o agro brasileiro já aplica ESG há muito tempo, né, em várias frentes. Só que às vezes não chama isso pelo nome certo ou não valoriza isso ou não comunica direito o que está fazendo. Então, indo para a realidade, né, deixando o mito de lado, mas quem trabalha no agro sabe que para vender para os grandes mercados, como a Europa e Estados Unidos, precisa seguir regras cada vez mais rigorosas. E aí o ESG entra como um grande aliado. Então, quando a gente pensa em acesso a mercados exigentes, países e empresas multinacionais que exigem rastreabilidade, por exemplo, reduções de emissões, né, descarbonização da cadeia, boas práticas ambientais e sociais, para atração de investimentos, nem se fala, né, bancos, fundos internacionais, todos eles priorizam negócios já alinhados ao ESG e quem não se adaptar não entra em determinados financiamentos. Eficiência e lucratividade. Sustentabilidade bem aplicada melhora a produtividade e reduz custos, como no caso tão famoso aqui nosso da agricultura de baixo carbono. Então, dando um exemplo pontual aqui, por exemplo, a questão do pó de rocha, né? O uso do pó de rocha como um remineralizador de solos, né? Vários produtores, né, e isso vem crescendo, vem adotando essa prática, observando benefícios significativos como melhoria da fertilidade do solo, aumento da resistência das plantas a pragas e doenças. O pó de rocha ele também é uma alternativa viável em cenário de escassez de fertilizantes convencionais, e a gente viu isso muito bem no caso da guerra Rússia-Ucrânia. Isso contribui para a sustentabilidade e eficiência econômica da produção agrícola, e o produto ainda aumenta a produtividade e é capaz de gerar crédito de carbono, como que a gente faz na Terra Dot, por exemplo. Mas a gente tem vários outros exemplos de sustentabilidade ESG no agro, como os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, toda a agricultura de baixo carbono, os bioinsumos, rastreabilidade, né, digital. Então esses produtores que aplicam essas práticas, eles conseguem vender melhor, tanto em preço quanto em acesso a mercado, nicho de mercado, tem mais eficiência no uso de recursos e ainda se posiciona como uma referência no mercado. Então, gente, vamos entender que o ESG não é contra o agro, pelo contrário, ele é um aliado estratégico. Então, se tem uma coisa que precisa ficar bem clara aqui, é isso: o ESG não é contra o agro. Ele não veio para proibir, para dificultar ou para tirar a liberdade de quem produz. Pelo contrário, o ESG precisa ser olhado como uma ferramenta que protege o produtor, que faz as boas práticas, garantindo que ele tenha acesso a mais mercados, melhores financiamentos e maior valorização dos seus produtos. O agro
pode ser o maior exemplo de ESG aplicado na prática, né, na economia brasileira. Sustentabilidade gera eficiência e economia, não burocracia e prejuízo. E governança forte melhora a reputação e protege o produtor de riscos regulatórios. Então, na próxima vez que alguém disser que ESG é inimigo do agro, questione. O que é melhor para o produtor? Então, ignorar as exigências de mercado e perder a competitividade ou liderar essa agenda e se tornar um exemplo de sustentabilidade com rentabilidade. Então, o agro brasileiro já tem tudo para ser uma referência global em ESG. Agora cabe a nós mostrar isso para o mundo. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais. Infinity. SLC Agrícola.